A madrugada estava silenciosa, um silêncio que só a cidade grande poderia proporcionar, onde os sons das ruas e a agitação do dia eram abafados pelas sombras da noite. Na Avenida Copacabana, as luzes da cidade piscavam de longe, mas no prédio luxuoso onde Renato Souza trabalhava, tudo parecia em uma paz estranha, quase irreal, para um lugar tão movimentado. O edifício de alto padrão, com seus apartamentos de vidro e aço, refletia as luzes da cidade em suas fachadas. Mas naqueles andares elevados, ninguém sabia o que se passava atrás das portas. Nada poderia parecer mais distante do tumulto das ruas abaixo, mas naquele momento algo quebrava essa calmaria. Renato, o zelador, observava a rua pela janela do pequeno escritório no térreo. O relógio marcava 2h32 da manhã, uma hora que ele conhecia bem. As madrugadas eram o seu momento de introspecção, o momento em que ele se permitia viver suas memórias mais profundas. Ele sabia de cor a história de cada inquilino do edifício, não porque fosse curioso, mas porque a vida de cada um parecia se entrelaçar com a sua de maneira sutil e muitas vezes dolorosa. Ele não tinha mais a companhia de sua esposa, e o vazio que ela deixara ainda ecoava dentro de sua alma. Ela morrera há 3 anos, em um acidente de carro que, desde então, o deixou com uma ferida difícil de cicatrizar. Seu filho, Tiago, de apenas 8 anos, também havia sido levado naquele dia fatídico. Desde então, ele se via sozinho. O trabalho como zelador, as noites tranquilas e solitárias, eram tudo o que lhe restava. Mas essa noite, especificamente, algo o fazia sentir que o destino estava prestes a lhe apresentar uma nova história. O choro infantil cortou o silêncio da madrugada. Um choro familiar. Não era a primeira vez que Renato ouvia isso, mas naquela noite parecia diferente. O choro era mais alto, mais angustiado, como se fosse a última coisa que alguém pudesse fazer antes de perder a esperança. Ele levantou-se lentamente, com a visão embaçada pela exaustão, mas não podia ignorar o som. Os gêmeos de Carolina Almeida, uma das moradoras do último andar, choravam, como sempre, naquela hora. Carolina era uma mulher de negócios. Empresária de sucesso no ramo imobiliário, sua vida parecia ser perfeita aos olhos de qualquer um. Mas Renato sabia que por trás daquela fachada de sucesso havia um turbilhão de dor. Ele sabia disso porque o via sempre, de longe, a mulher que parecia incapaz de descansar. As noites sem sono, os olhares vazios, as conversas curtas. A dor que ela carregava era clara, mas ninguém ousava tocá-la. Há semanas, os filhos de Carolina, Lucas e Maria, não conseguiam dormir. Os dois, com apenas 4 anos, haviam perdido algo muito mais profundo do que uma simples noite de sono. O pai deles, Carlos Almeida, tinha-os abandonado de maneira abrupta, partindo para o exterior com sua personal trainer. O desespero de Carolina era evidente, mas nenhum especialista parecia ser capaz de ajudar. As babás entravam e saíam do apartamento sem conseguir lidar com a situação. Cada tentativa de recuperação para as crianças falhava. Mas Renato, que já sabia como o luto podia assombrar, observava calado. Às 2h45, o choro das crianças ainda ecoava, e Renato decidiu que não podia mais esperar. Ele sentiu que havia algo a ser feito ali, algo que transcendia sua posição de zelador. Ele se lembrou de algo simples, mas poderoso, um livro de histórias. Um livro que ele costumava ler para Tiago, seu filho, antes do trágico acidente. Aqueles momentos de leitura de fantasia tinham sido um dos poucos confortos que ele pudera dar ao menino. Aquelas páginas ainda estavam guardadas na prateleira do escritório. Era uma ideia simples, mas talvez fosse exatamente o que aquelas crianças precisavam. Renato pegou o livro e subiu. Ele não sabia o que iria acontecer, mas sua intuição o guiava. Ao chegar à porta do apartamento de Carolina, hesitou por um instante. Será que ele estava fazendo a coisa certa? Mas então, os gritos das crianças se intensificaram e ele bateu na porta. Carolina abriu a porta com os olhos vermelhos e um semblante cansado. Ela estava visivelmente exausta, mas seu olhar parecia perdido, distante. Ela olhou para Renato com uma expressão confusa. Eu não posso mais. Nenhuma babá,
Nenhum especialista, nada funciona, disse Carolina com a voz embargada, antes mesmo de dar boas-vindas a Renato. Renato a observou por um momento, sentindo a dor que ela carregava. Ele nunca tinha sido um homem de muitas palavras, mas sabia que às vezes era necessário falar o que ninguém ousava dizer. Ele olhou profundamente para os olhos dela e falou com a sinceridade de quem já tinha visto a dor de perto. Seus filhos não precisam de outra babá, Carolina. Eles precisam de alguém que lhes mostre que nem todos os homens os abandonam. Eles precisam de alguém que os faça acreditar que a vida pode ser mais do que isso. E eu posso tentar fazer isso. As palavras de Renato penetraram no silêncio da noite, como se tocassem uma ferida que estava ali, aberta, há muito tempo. Carolina parecia um pouco surpresa, mas não rejeitou a ideia. Ela sabia que algo precisava mudar. Talvez fosse a sua última tentativa de encontrar alguma esperança. Então, o que você sugere? Ela perguntou, ainda com um tom de incredulidade na voz. Renato entrou no apartamento, onde o som das crianças chorando aumentava ainda mais. Lucas e Maria estavam na sala, inconsoláveis. Quando viram Renato, seus olhos se acenderam com um brilho de curiosidade. Eles estavam famintos por alguma coisa, qualquer coisa, que os ajudasse a entender o que estava acontecendo em suas pequenas vidas. Sem hesitar, Renato abriu o livro que havia trazido. Era um livro de contos antigos, com histórias sobre reis, príncipes, monstros e heróis. Ele se sentou no sofá, e as crianças, ainda chorando, se aproximaram lentamente. Renato começou a ler, sua voz baixa e suave, mas cheia de autoridade e calor. A cada palavra, ele via os olhos das crianças começarem a se acalmar. O choro diminuiu, gradualmente, até que eles estavam ouvindo com atenção sem pressa de voltar ao caos. Carolina, que observava da porta, não podia acreditar no que via. Pela primeira vez em semanas, seus filhos estavam calados, prestando atenção a alguém. Ela sentiu uma mistura de alívio e gratidão, mas também uma profunda dor por não ter sido capaz de oferecer isso a eles. Enquanto Renato lia, o ambiente ao redor parecia se transformar. O som do choro cessou e uma sensação de paz se espalhou pelo apartamento. Ele leu por mais de 1 hora, sem pressa, sem se importar com o tempo. E quando terminou, as crianças estavam dormindo tranquilamente no sofá, deitados com a cabeça em seus braços, em um sono profundo e sereno. Carolina olhou para Renato, lágrimas nos olhos. Você fez o impossível, ela murmurou. Como você sabia? Renato sorriu, mas seu sorriso carregava uma tristeza silenciosa. Não foi nada, Carolina. Foi apenas lembrar o que se perde quando nos deixamos dominar pela dor. Às vezes, o simples fato de ouvir uma história pode fazer com que o coração encontre um caminho de volta. A noite estava diferente. O silêncio agora era confortável, suave. Renato sabia que aquela era apenas a primeira etapa de algo muito maior. Ele havia dado um passo que mudaria a vida de todos naquele apartamento. Ele não sabia como o futuro seria, mas sabia que, pelo menos por aquela noite, ele havia oferecido algo que ninguém mais podia dar. Uma história que calou o choro, uma esperança que nasceu no silêncio da madrugada. Renato saiu de lá com a sensação de que sua vida havia dado uma guinada. Talvez ele tivesse encontrado algo que fosse mais importante do que seu próprio luto. Algo que ele poderia oferecer. E em algum lugar, isso o fez sentir-se vivo novamente. Renato Souza conhecia cada pedaço do imponente edifício, cada curva das escadas, cada rachadura escondida nas paredes de vidro e aço. O prédio era uma verdadeira obra de arte moderna, mas para ele não passava de uma construção imponente e fria, onde a solidão se alastrava como uma sombra constante. Com seus 45 anos, Renato era um homem marcado pela vida, ou melhor, pelas ausências. Formado em História da Arte, sua vida havia começado com grande promessa, mas a dor da perda de seu filho Tiago, que morrera tragicamente em um acidente de carro, havia transformado seu destino em uma sucessão de dias vazios e rotinas monótonas. Ele morava no subsolo do prédio, em um pequeno apartamento improvisado que, de tão simples,
mais parecia um quartinho de armazenamento do que um lugar para alguém viver. Era ali que Renato passava a maior parte de seu tempo, entre o som abafado dos corredores e o zumbido dos elevadores. O zelador não tinha mais vida social, nem ambições. Ele trabalhava de forma automática, seus passos sendo tão previsíveis quanto o ritmo das lâmpadas fluorescentes que iluminavam os corredores. Cada dia se repetia de uma maneira quase mecânica, como se o próprio tempo tivesse se acomodado naquela imensa estrutura de concreto. Antes da morte de Tiago, Renato tinha sonhos. Ele se lembrava de quando estava na universidade, mergulhado nos estudos de história da arte, apaixonado por tudo o que envolvia as expressões humanas. Ele se via viajando pelo mundo, visitando museus e galerias, compartilhando seu conhecimento com outros, como um verdadeiro professor. Mas a tragédia o pegou de surpresa. Tiago, seu único filho, foi atropelado enquanto brincava na rua, e desde aquele dia, Renato havia perdido a vontade de sonhar. Seu filho, o pequeno Tiago, que tinha um sorriso capaz de iluminar os dias mais cinzentos, não estava mais ali. O vazio deixado por ele era maior do que qualquer dor que ele já tivesse conhecido. A rotina de Renato, desde então, passou a ser uma luta constante contra o silêncio. Ele se afastou de todos os conhecidos, preferiu a solidão ao convívio social. O único som constante em sua vida era o de seu próprio sofrimento, que se mesclava com o som do vento batendo contra as janelas ou o barulho das portas de vidro sendo fechadas pelos moradores do prédio. Mas havia algo que ainda lhe dava uma razão para sair da cama todas as manhãs: o trabalho. Ele cuidava do edifício com zelo, varria os corredores, limpava os vidros, arrumava as áreas comuns. Um trabalho simples, mas que o fazia sentir-se útil em algum nível. Naquela noite, no entanto, algo foi diferente. Um som cortou o silêncio de seu pequeno apartamento no subsolo. Gritos. Gritos de crianças. Aqueles gritos o atingiram como uma flecha, direto no fundo do seu peito. Ele parou o que estava fazendo, a vassoura ainda em suas mãos, e ouviu atentamente. Os gritos eram desesperados, um choro misturado com angústia, como se pedissem por socorro. Renato sabia de onde vinha. Lucas e Maria, os filhos de Carolina Almeida, a empresária de sucesso que morava no último andar, estavam chorando novamente. Ele conhecia a história deles. Carolina, a mulher que parecia ter tudo, mas que no fundo estava mais perdida do que qualquer um dos moradores do prédio. Ela tinha a aparência de uma mulher forte, determinada, que comandava o mercado imobiliário com mãos de ferro, mas por dentro ela estava se desmoronando. Seus filhos, pequenos gêmeos de apenas 4 anos, haviam sido abandonados pelo pai, Carlos Almeida. Ele se lembrava dos rumores que corriam pelos corredores, de como o marido tinha ido embora, de como Carolina tentava manter as aparências, mas estava claramente devastada. O que mais tocava Renato era o sofrimento das crianças. Ele se lembrava de quando seu próprio filho, Tiago, era pequeno, quando pedira por um conto antes de dormir. O olhar de Tiago era sempre ansioso, esperando que o pai lhe contasse histórias de reis e cavaleiros, de heróis que enfrentavam dragões e monstros. Mas agora, ele não tinha mais a oportunidade de fazer isso, de dar ao seu filho as histórias que tanto amava. O pensamento fez seu coração apertar, e ele olhou para o livro que estava na estante do pequeno apartamento. Era o livro de histórias que ele costumava ler para Tiago, agora guardado como uma lembrança dolorosa. Renato sempre soubera que, apesar da dor, era possível encontrar algum tipo de conforto nas palavras. Ele sentiu que aquilo, os gritos das crianças, era um sinal. Não podia mais se esconder no silêncio de sua própria vida. Ele não tinha muito a oferecer, mas sabia que as palavras, as histórias, eram uma forma poderosa de alcançar o coração das pessoas, de acalmar suas almas. Sem pensar 2 vezes, pegou o livro de histórias, que havia se tornado uma relíquia, e subiu até o apartamento de Carolina. Aquela noite não seria como as outras. Ele sabia disso. Ao chegar à porta do apartamento no último andar, hesitou por um momento. A luz do corredor refletia em sua figura, que parecia mais velha do que realmente era, como se a dor tivesse envelhecido sua alma. Ele bateu na porta
e o som que se seguiu foi o mais alto que ele já ouvira. Os gritos das crianças, que pareciam ter intensificado com a chegada de Renato, eram um chamado urgente, como um pedido desesperado de ajuda. Quando Carolina abriu a porta, Renato a viu em sua vulnerabilidade mais pura. Ela estava com os olhos vermelhos, o rosto pálido e as mãos trêmulas. A imagem que ele tinha dela como a mulher forte, segura de si, parecia desmoronar diante dele. Ela parecia perdida, derrotada pela dor de ver seus filhos sofrerem e não saber como ajudá-los. Sem palavras, Renato entrou no apartamento. Ele não precisava dizer nada, pois sabia que aquele momento falaria mais do que qualquer explicação poderia fazer. Ele se sentou no sofá com Lucas e Maria e, sem hesitar, começou a ler o livro que ele costumava ler para seu filho. Cada palavra que saía de sua boca parecia trazer um pouco mais de alívio para as crianças. A transformação foi imediata. O choro deu lugar à curiosidade e depois ao silêncio. Lucas e Maria, em seu estado de agitação constante, se aquietaram, como se a magia da história tivesse começado a acalmar suas almas. Renato olhou para Carolina e seus olhos se encontraram por um breve momento. Ele viu, naquele olhar, uma mistura de gratidão e surpresa. Talvez ela não soubesse o que fazer, mas Renato sabia que aquilo era o suficiente para começar a mudar as coisas. Enquanto ele lia, a solidão de Renato parecia, por um breve instante, desaparecer. Ele sentiu que, ao compartilhar aquele livro com as crianças, estava oferecendo algo que nunca mais poderia dar a seu filho. Ele sentiu que estava, de alguma forma, retribuindo a Tiago, mostrando-lhe que a dor poderia ser transformada em algo bom, em algo que pudesse curar, mesmo que fosse por um momento. E, por fim, ele entendeu. Talvez o que ele mais precisava não fosse ser salvo, mas ser o Salvador, mesmo que fosse apenas por uma noite. Quando terminou de ler, as crianças estavam adormecidas, serenas, e Carolina o observava profundamente tocada. Renato se levantou, guardou o livro de histórias e se dirigiu para a porta. Antes de sair, olhou para Carolina mais uma vez. Eles não precisam de outra babá, Carolina. Eles precisam de alguém que acredite neles, assim como você precisa de alguém que acredite em você. Com isso, ele se retirou, deixando atrás de si uma noite diferente. Uma noite em que a dor do passado foi aliviada, se não por completo, ao menos por algumas horas. E no fundo de sua alma, Renato sabia que ele havia dado um passo importante, não só para as crianças, mas para si mesmo. Ele começava a entender que a solidão, por mais presente que fosse, não precisava ser uma prisão. Ele podia, afinal, ser a chave para a liberdade. A noite estava particularmente pesada para Carolina. O escritório em casa estava uma bagunça, com pilhas de papéis e contratos espalhados por toda a mesa. Como empresária no ramo imobiliário, ela estava acostumada à pressão. A rotina frenética de reuniões, negociações e viagens para fechar negócios parecia de alguma forma dar a ilusão de que ela estava no controle de sua vida. Mas a verdade era bem diferente. Ela estava, na verdade, cada vez mais distante de si mesma, perdida em um vazio que nada parecia preencher. Carolina havia se tornado uma máquina. A mulher forte e determinada, que costumava ser uma força da natureza nos negócios, agora era apenas uma sombra dessa versão. A separação de Carlos, seu marido, havia sido devastadora. Ele partiu com a personal trainer sem olhar para trás. O golpe foi tão profundo que ainda não conseguia processar completamente. Quando ele os abandonou, ela tentou fingir que tudo estava bem, mas não estava. Ela se viu jogada em uma rotina sem fim de tentar manter a casa e a empresa funcionando, enquanto as lágrimas de Lucas e Maria se misturavam às suas próprias noites sem sono. Naquele momento, sentada à mesa de seu escritório, Carolina olhou para o relógio. Já passava das 2 da manhã. Os gêmeos estavam novamente acordados e o choro deles havia se intensificado nas últimas semanas. Ela mal conseguia respirar. O peso da responsabilidade sobre seus ombros estava se tornando insuportável. Nenhuma babá ficava mais de 3 dias em sua casa, e os especialistas que ela havia contratado, após várias tentativas frustradas, simplesmente não conseguiam acalmar os filhos.
Ela olhou para os papéis à sua frente, tentando se concentrar. Mas a dor dentro de si estava crescendo, tornando cada vez mais difícil respirar. Foi então que ela ouviu o som que se tornaria um marco em sua vida. Um som tímido no começo, como um toque suave na porta. Carolina olhou para a entrada, surpresa. Ela não esperava ninguém naquela hora. Quando foi até a porta, a visão de Renato, o zelador, a pegou de surpresa. Ela mal o reconheceu naquele momento. Renato estava ali, com um livro de histórias nas mãos, um livro que ele já não lia há muito tempo. Boa noite, Carolina. Eu pensei que isso poderia ajudar, disse Renato com sua voz suave, mas firme. Ele não estava pedindo permissão para entrar, nem esperando que ela compreendesse de imediato o que ele estava oferecendo. Ele apenas sabia que tinha que tentar. Algo dentro dele o havia levado até aquela porta, algo que não conseguia mais ignorar. Carolina, ainda sem entender bem o que estava acontecendo, olhou para ele confusa. Ela sabia quem ele era. O zelador discreto, o homem que limpava os corredores e cuidava das instalações do prédio. Mas até então, Renato sempre havia sido apenas uma presença silenciosa em sua vida. Um funcionário, alguém de quem ela raramente se lembrava, exceto quando passava apressada pelos corredores do edifício. Ela não sabia o que ele queria, mas os olhos dele falavam mais do que qualquer explicação poderia fazer. Renato, ela começou, tentando entender o que ele queria com aquele livro. O que você acha que isso vai fazer? Eu já tentei de tudo. Já tentei de tudo e nada funciona. Ele a olhou profundamente, com um olhar que parecia atravessar a fachada que ela havia criado ao longo dos meses de sofrimento. Ele viu a dor nos seus olhos, uma dor que não precisava ser falada, mas que estava presente em cada palavra não dita. E com uma calma quase estranha, Renato respondeu: Não se trata de perfeição, Carolina. Eu sei que você está tentando de todas as formas, mas seus filhos não precisam de outra babá ou de mais uma solução temporária. Eles precisam de alguém que esteja presente, que não os abandone como seu marido fez. Precisam sentir que tem alguém que está disposto a ficar, não pela perfeição, mas pelo simples fato de estarem lá. E às vezes, isso é o que mais importa. Carolina sentiu um calafrio ao ouvir aquelas palavras. Ela havia ouvido tantas coisas sobre o que seus filhos precisavam. Especialistas, terapeutas, amigos e familiares haviam dado inúmeros conselhos sobre o que ela deveria fazer. Mas as palavras de Renato eram diferentes. Elas não traziam soluções prontas. Não a acusavam de ser incapaz ou incompetente. Elas simplesmente a convidavam a ser o que ela mais temia ser: vulnerável. A presença, não a perfeição, havia sido o que ela precisava ouvir. Renato olhou para os filhos dela, ainda ouvindo o som do choro vindo do quarto. Sem hesitar, ele entrou no apartamento, sem perguntar, sem ser convidado. Ele sabia que naquele momento, o que ela mais precisava era de algo mais simples do que todas as respostas complicadas que ela já havia procurado. Carolina o seguiu até o sofá, onde ele se sentou e abriu o livro. Não era um livro qualquer, mas um que ele usava para contar histórias para seu filho Tiago antes de sua morte. Ele começava a ler, com sua voz suave e cheia de autoridade. As palavras fluíam de forma natural, como se Renato estivesse se reconectando com algo que ele pensava ter perdido há muito tempo. E então, o milagre aconteceu. Pela primeira vez em semanas, Lucas e Maria pararam de chorar. O som de seus gritos deu lugar ao silêncio, e os dois pequenos se aproximaram lentamente de Renato, como se estivessem sendo atraídos pela calma que ele emanava. Carolina observou em silêncio, sem saber como reagir. Ela estava acostumada a ser a responsável por tudo, a cuidar de todos, a ser a líder da sua própria vida e da vida de seus filhos. Mas ali, naquela noite, algo estava quebrando dentro dela. Algo que ela não sabia que ainda estava guardado. Ela olhou para Renato e uma sensação de gratidão a invadiu, misturada com algo mais. Um vazio, uma falta de entendimento de como ele, alguém que até então havia sido invisível em sua vida, conseguia fazer o que ela não conseguia. Renato terminou a história e fechou o livro.
Lucas e Maria estavam adormecidos no sofá, finalmente em paz, depois de semanas de sofrimento. A sala estava silenciosa e uma sensação de calma pairava no ar. Carolina, com os olhos marejados, olhou para Renato. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma faísca de esperança acender dentro de si. Uma esperança silenciosa, mas presente. Eu não sei o que dizer. Ela começou, sua voz trêmula. Renato a olhou com gentileza, como se soubesse que ela não precisava de palavras. Ele havia feito o que precisava ser feito, e não era mais sobre o que ela poderia entender naquele momento, mas sobre o que ela poderia sentir. Não precisa dizer nada, Carolina. Às vezes, o simples fato de estarmos presentes já é o suficiente. E foi naquele momento em que as palavras de Renato ecoaram em seu coração que Carolina compreendeu. Ela havia vivido todos aqueles meses, tentando resolver tudo sozinha, sem perceber que talvez, por mais que tivesse tentado, ela não poderia fazer tudo sozinha. Às vezes, a verdadeira força estava em aceitar a ajuda dos outros, mesmo quando isso significava ser vulnerável. Naquela noite, as palavras de Renato ficaram com ela, e por um breve momento, Carolina sentiu a paz que não sentia há muito tempo. Não estava sozinha. E talvez, o que ela mais precisava era entender que para ser uma boa mãe, ela não precisava ser perfeita. Ela só precisava ser presente. Na noite seguinte, o toque suave na porta de Carolina parecia já fazer parte de sua rotina. O som da batida foi o sinal de que uma nova noite se iniciava, e a vida daquela casa, antes tomada pelo caos e pela angústia, agora seguia um ritmo inesperado. Renato, o zelador, havia se tornado uma presença fixa, uma presença que ninguém havia planejado, mas que agora parecia essencial. Quando ele apareceu pela primeira vez com o livro nas mãos, Carolina não sabia o que esperar. Não sabia se ele apenas queria ajudar os filhos ou se estava, de alguma forma, tentando lidar com sua própria dor. Mas agora, ao vê-lo novamente, ela sentia que algo havia mudado. Algo que ela nem sabia que precisava. Renato não era mais o simples conserge do prédio, o homem que andava pelos corredores, apagando as luzes e limpando os vidros. Ele se tornara a figura silenciosa que trazia paz àquele lar. Não mais uma visita casual, mas alguém que, de algum modo, havia se infiltrado no coração da casa, nos corações de Lucas e Maria e também no dela. Aos poucos, as noites que antes eram um campo de batalha, uma luta constante para acalmar os gêmeos, começaram a se transformar. E não foi por um milagre ou por uma fórmula mágica. Foi pela presença de Renato, pela serenidade em sua voz, pela força silenciosa que ele oferecia, sem nunca pedir nada em troca. Carolina observava tudo de perto. Ela começou a notar os pequenos detalhes, como a forma com que Lucas e Maria se aproximavam dele, como se soubessem que Renato era alguém em quem podiam confiar. As noites de choro, que antes pareciam intermináveis, agora eram pontuadas por momentos de tranquilidade. E as conversas entre os gêmeos e Renato se tornaram mais profundas do que Carolina jamais imaginara que seriam para crianças tão pequenas. Lucas, com seu jeito travesso e curioso, e Maria, com seu olhar atento e sensível, haviam encontrado algo em Renato que não encontraram em mais ninguém. Ele os fazia sentir-se seguros. Ele não precisava falar muito, mas seus gestos, sua presença, mostravam tudo o que as crianças precisavam. Naquela noite, quando Renato começou a ler mais uma história, Carolina sentou-se à mesa da sala, observando tudo de longe. Ela percebeu que já não se sentia mais tão tensa, tão em alerta. A sensação de que estava sozinha na responsabilidade de cuidar dos filhos começou a se dissipar. Ela percebeu que Renato, com sua forma tranquila e silenciosa de se comunicar, havia transformado a atmosfera da casa. Ele não apenas acalmava os gêmeos, mas também a acalmava. Ela começava a relaxar. Pela primeira vez, ela se permitiu assistir sem interferir, sem tentar controlar tudo. Ela sentia que, de alguma forma, Renato estava fazendo com que ela voltasse a ver as coisas de uma nova perspectiva. Aquela rotina, que inicialmente parecia ser um simples ato de bondade de um homem que não conhecia seus filhos, tornou-se algo mais profundo,
mais significativo. As semanas passaram e a dinâmica entre os quatro se fortaleceu. Renato vinha quase todas as noites e cada vez mais se tornava parte da rotina da casa. Ele estava ali para ler, para ouvir, para ajudar. Ele trouxe um tipo de estabilidade que Carolina não sabia mais como oferecer. Algo em seu coração começou a se aquecer novamente. As paredes que ela havia erguido ao longo dos anos para se proteger da dor e da solidão começaram a desmoronar, mesmo que de maneira lenta e silenciosa. Carolina começou a perceber, nas pequenas conversas entre Renato e os gêmeos, que ele estava fazendo mais do que apenas entreter as crianças. Ele as ensinava a imaginar, a sonhar, a se permitir acreditar em algo maior do que suas pequenas angústias. Ele estava presente, não apenas como um estranho gentil, mas como alguém que estava disposto a se comprometer, a compartilhar seu tempo, a dar algo que ela não sabia como oferecer: estabilidade emocional. Renato não fazia promessas, não falava sobre o que poderia ou não acontecer no futuro. Ele não oferecia falsas esperanças, ele apenas estava ali, dia após dia, noite após noite, oferecendo algo simples, mas profundamente necessário. Ele estava mostrando a Carolina o poder da presença silenciosa. À medida que os dias passavam, ela se dava conta de como isso tinha sido a chave para a transformação da sua própria vida. O vazio que ela carregava, o buraco profundo no seu peito, começou a ser preenchido não por grandes gestos, mas pela presença constante de alguém que não a julgava, alguém que não esperava que ela fosse perfeita. Em uma das noites, enquanto Renato estava lendo mais uma história, Carolina se permitiu, pela primeira vez, refletir sobre o que ela havia perdido ao longo de sua vida. Não apenas o marido, mas as pequenas coisas que a tornaram a mulher que ela era. Ela percebeu que, por muito tempo, ela havia tentado preencher a ausência de Carlos com o trabalho, com o sucesso profissional, com os compromissos, mas agora ela via que o que ela realmente precisava era de algo muito mais simples: conexão. Conexão verdadeira. E Renato, de alguma maneira, havia mostrado a ela que a verdadeira conexão não se baseia em promessas ou palavras vazias, mas em estar presente, em se fazer ouvir e, mais importante ainda, em ouvir. Lucas e Maria estavam mais tranquilos, cada noite mais envolvidos nas histórias que Renato contava. Carolina olhava para eles, para o modo como seus filhos agora se aproximavam dele, com uma confiança que ela havia perdido quando Carlos partiu. Mas o mais tocante para ela era o quanto as crianças estavam mais felizes, mais em paz. Eles tinham encontrado algo que havia sido tirado deles com a partida de seu pai: segurança. E ela sabia que, embora não fosse o substituto de um pai, Renato estava, de alguma forma, fazendo o papel de um guardião silencioso, alguém que estava ali para ajudá-los a se reerguer, para ajudar a reconstruir o que foi quebrado. À medida que a rotina se consolidava, Carolina começou a ver a verdadeira mudança. Não só em Lucas e Maria, mas também em si mesma. Ela se permitia momentos de pausa. Ela começou a olhar para os seus filhos com mais atenção, com mais empatia. Ela via como eles estavam crescendo, como estavam começando a entender as coisas de maneira mais clara, mais aberta. E ela, que antes se sentia sobrecarregada pela responsabilidade de ser tudo para todos, começou a ver que, de alguma forma, ela não precisava ser tudo. Ela só precisava ser mãe. E para isso ela não precisava ser perfeita. Renato, sem saber, estava sendo a chave para que Carolina reconectasse com sua própria humanidade. Ele a fazia ver que não precisava carregar o peso do mundo sozinha. Ele mostrou a ela que, às vezes, a verdadeira força estava na vulnerabilidade, na capacidade de aceitar ajuda e na disposição de se permitir ser humana. Ele não estava ali para consertar tudo, mas para ser a presença constante que tanto faltava em sua vida e na vida dos filhos dela. E assim, a casa de Carolina foi lentamente se transformando. Não de uma forma grandiosa, não através de mudanças radicais, mas com um toque silencioso, gradual, que trazia paz e conexão onde antes havia dor e desespero. Carolina começou a acreditar que, talvez, a verdadeira cura não estivesse nas soluções complicadas ou nas respostas prontas.
Talvez estivesse na simples rotina de estar presente, de ser, por fim, capaz de dar aos seus filhos o que eles mais precisavam: amor e segurança, algo que ela mesma estava começando a se dar. O parque estava especialmente tranquilo naquele dia. O céu azul e claro contrastava com as árvores que balançavam suavemente ao ritmo do vento. Renato observava os gêmeos brincando com os outros filhos do prédio, com uma calma que contrastava com a agitação habitual das crianças. Lucas e Maria estavam mais vivos, mais soltos, mais presentes do que nunca, e a tranquilidade que ele sentia ao vê-los correr, rir e brincar parecia para ele a maior recompensa que poderia receber. Ele sabia que aquilo era um reflexo do que ele havia feito por eles nas últimas semanas, mas o mais importante, talvez, fosse o que ele havia descoberto sobre si mesmo. Ele não era mais apenas o zelador do prédio. Ele era alguém importante para aquelas crianças, alguém que, de alguma forma, havia se tornado parte da vida deles. Carolina, por sua vez, estava sentada em um banco do parque, observando o grupo com um olhar distante. O dia estava agradável, mas ela não conseguia afastar o peso que a sobrecarregava. Ela se permitiu relaxar por um momento, algo que não fazia há muito tempo, e olhou para o horizonte. No entanto, seus pensamentos logo foram interrompidos por Lucas, que se aproximou com um sorriso curioso no rosto. "Mãe, por que o tio Renato não pode ser o nosso novo pai?" A pergunta foi simples, mas o impacto dela foi devastador. Carolina engoliu em seco, tentando entender a complexidade de seus próprios sentimentos antes de olhar para Renato, que estava a alguns passos de distância, observando a interação entre ela e as crianças. Ele parecia igualmente desconcertado. O sorriso de Lucas era genuíno, mas o que ele disse revelava algo mais profundo, algo que Carolina ainda não havia realmente considerado. Renato já não era apenas o homem que contava histórias para os filhos dela. Ele estava se tornando algo muito mais importante. Carolina e Renato se olharam em silêncio e, por um momento, as palavras pareciam escapar de ambos. Como explicar o que estava acontecendo? Como definir o papel de Renato na vida deles sem que isso causasse ainda mais confusão? Carolina não sabia o que dizer. O vazio em seu coração, que ela havia tentado preencher com a ausência do marido, estava começando a ser preenchido por Renato, mas aquilo ainda parecia tão novo, tão inesperado, que ela não sabia se estava pronta para lidar com o que os filhos e ela mesma estavam sentindo. "Eu não sei, filho." Carolina respondeu finalmente, sua voz suave, mas cheia de uma tristeza inesperada. "Às vezes as coisas são mais complicadas do que parecem." Renato, ainda em silêncio, aproximou-se e colocou a mão no ombro de Lucas. Ele sorriu de maneira tranquila, mas seu olhar carregava uma confusão interna que ele não sabia como resolver. Como responder a uma criança que via algo em você que você ainda não tinha certeza de como ver em si mesmo? Como explicar que a relação entre ele e os gêmeos, embora cheia de afeto, ainda não poderia ser comparada a algo tão definitivo como a figura de um pai? "O tio Renato está aqui para ajudar vocês, Lucas, mas existem muitas formas de ser importante para alguém, e nem todas precisam ser da mesma maneira", Renato disse, sua voz suave, mas firme. Mas as palavras pareciam pequenas diante da simplicidade da pergunta de Lucas. Ele não estava pedindo uma explicação profunda. Ele apenas queria saber se Renato poderia ser o que ele desejava, o que ele sentia falta, algo que lhe fosse seguro, algo que representasse uma certeza num mundo que parecia tão incerto. Carolina, no fundo, sentia que a pergunta de Lucas não era só sobre Renato. Era também sobre ela mesma, sobre a maneira como ela lidava com a dor da separação e como ela começava a perceber que talvez por tanto tempo ela tivesse tentado preencher o vazio com trabalho e distância emocional. Ela estava começando a ver que a presença de Renato não era apenas um alívio para os filhos, mas algo que a estava tocando de maneira mais profunda. Mas o que isso significava? O que ela estava disposta a arriscar para permitir que isso fosse mais do que uma simples amizade ou uma ajuda temporária? O que ela sentia por Renato e o que ele sentia por ela? Enquanto todos caminhavam de volta para o prédio, o peso da pergunta de Lucas parecia pairar no ar.
Uma dúvida que Carolina não sabia como dissipar. E não era apenas a dúvida de Lucas que a perturbava. Havia algo mais. Algo que estava prestes a mudar completamente o rumo de sua vida e possivelmente o de seus filhos. Carlos, seu ex-marido, havia aparecido. E, como sempre, ele não estava ali por amor aos filhos ou por algum sentimento de arrependimento. Ele estava ali por algo muito mais simples: o dinheiro. Carlos tinha voltado, e agora ele estava usando o fato de Renato estar presente na vida de sua ex-mulher como uma oportunidade para manipular a situação a seu favor. Ele se mostrou sorridente e arrependido, querendo reconquistar Carol, mas na realidade estava atrás da parte que achava que lhe pertencia na empresa de Carolina. Ele não tinha nenhum interesse genuíno pelos filhos, mas sabia como manipular a situação a seu favor, como sempre fizera. O que mais o irritava e o que ele considerava uma ameaça era a presença de Renato na vida de Carolina. Ele sabia que aquilo significava algo mais, algo que ele não podia controlar. Foi quando o advogado de Carlos entrou em cena. O homem, como era de se esperar, atacou Renato sem rodeios. Começou a pintar a figura de Renato como um oportunista que se aproveitava da fragilidade da situação de Carolina. Ele sugeriu que Renato não estava ali apenas para ajudar as crianças, mas para se infiltrar na vida de Carolina e conquistar a confiança dela para, em algum momento, tirar proveito da sua posição. As palavras dele ecoaram como facadas, e Carolina não sabia mais em quem confiar. Ela se viu diante de uma escolha difícil. De um lado, Renato, que se mostrava uma presença sólida e confiável para ela e seus filhos. Do outro, Carlos, que estava tentando reentrar na vida dela por motivos egoístas, com ameaças veladas e promessas vazias. Carolina sabia que, por mais que Carlos tivesse falhado como marido, ele ainda tinha uma autoridade legal sobre seus filhos. E por mais que o advogado tentasse manipular a situação a seu favor, a questão do dinheiro era real. A empresa de Carolina estava em jogo, e ela não poderia se dar ao luxo de perder tudo, não agora, quando havia começado a reconstruir a sua vida. Mas o que mais a atormentava era a dúvida sobre Renato. O que ele significava para ela? E o que ela estava disposta a arriscar por essa nova relação que estava começando a se formar? Ela se via entre o desejo de protegê-lo, de deixá-lo fazer parte de sua vida, e o medo de que aquilo fosse mais uma dor disfarçada de esperança. Ela queria acreditar no que estava sentindo, mas a presença de Carlos a fazia duvidar de tudo. O que se passaria se ela escolhesse ficar com Renato? E se escolhesse afastá-lo, estaria condenando a si mesma a continuar nessa solidão que a consumia há anos. O peso da decisão pairava sobre ela, mas o que ela mais temia era perder o que havia começado a florescer entre ela e Renato. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que a resposta estava em suas mãos. A véspera da audiência final sobre a custódia dos gêmeos foi marcada por uma tempestade interna que corria no coração de Carolina. Ela sabia que o que estava em jogo não era apenas a guarda dos filhos, mas sua própria capacidade de reconstruir sua vida. Cada passo que ela dava parecia ser uma escolha difícil, cheia de dilemas que a faziam questionar suas próprias intenções. Ela amava Lucas e Maria mais do que qualquer coisa no mundo, mas ao mesmo tempo sentia que precisava de algo mais para preencher o vazio que se acumulava dentro de si. Esse vazio, que até então ela tentava preencher com a presença de pessoas que não a entendiam, com o trabalho incessante, com a solidão. Mas havia uma luz que ela começava a ver, uma presença constante, segura e tranquila, que surgira de maneira inesperada. Renato. Carolina sabia que Renato estava sendo algo fundamental para os gêmeos. Ele os fazia se sentirem seguros em meio a tanta incerteza. Ele não se comportava como um pai substituto, mas sua presença dava-lhes a estabilidade e a confiança que eles tanto precisavam. Eles riam mais agora, dormiam melhor, pareciam mais felizes. Era difícil ignorar o impacto profundo que Renato teve sobre suas vidas e sobre a vida de Carolina. Mas a pergunta que não saía de sua mente era: o que ele significava para ela? Seria possível confiar em algo tão novo, algo que havia se formado de maneira tão silenciosa e repentina em meio ao caos?
Naquela véspera de audiência, Carolina sentia que não estava apenas lutando por seus filhos, mas por ela mesma. Ela queria acreditar que, ao fazer a escolha certa para Lucas e Maria, ela também faria a escolha certa para sua própria felicidade. Mas as pressões externas estavam ficando cada vez mais intensas. O retorno de Carlos, seu ex-marido, trazia consigo as ameaças e manipulações legais. O advogado de Carlos tentava de todas as formas pintar Renato como um oportunista, como alguém que estava se aproveitando da fragilidade da situação. Ele sabia que, se Renato continuasse presente, ele representaria uma ameaça ao controle que Carlos acreditava ter sobre sua família. Enquanto Carolina caminhava para o tribunal, sentia o peso de todas essas escolhas esmagando seus ombros. Ela amava seus filhos, mais do que qualquer coisa no mundo, e sabia que a decisão de quem ficaria com a custódia deles seria determinante para o futuro deles. Mas o que ela faria com Renato? Ela o afastaria, como todos pediam, para proteger sua imagem e evitar mais conflitos com Carlos? Ou ela arriscaria lutar por algo mais profundo, algo que estava crescendo entre ela e Renato? Quando entrou na sala do tribunal, o ar estava pesado e a tensão era palpável. O advogado de Carlos estava ali, como sempre, com seu olhar cortante e palavras afiadas. Ele se preparava para atacar Renato mais uma vez, tentando destruir a imagem do homem que, embora simples e discreto, havia se tornado uma presença essencial para os gêmeos e para Carolina. Mas naquele momento, algo inesperado aconteceu. Renato, que até então não havia sido convocado para testemunhar, entrou pela porta da sala de audiência. Todos se viraram para ele, surpresos com sua presença. Carolina não sabia o que fazer, mas ele caminhou em direção à juíza com uma calma surpreendente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Com o livro de histórias em mãos, Renato se virou para a juíza e começou a falar, com uma voz firme, mas carregada de emoção. Eu não sou o pai de Lucas e Maria, não estou aqui para substituí-lo, senhorita juíza. Não estou aqui para tomar o lugar de ninguém. Eu sou apenas alguém que, de alguma forma, teve a chance de ser uma presença na vida deles quando mais precisavam. Eu sou alguém que, talvez sem querer, os ajudou a encontrar um pouco de paz em um momento de perda, disse Renato, olhando diretamente para os olhos da juíza. Eu estive ali dia após dia simplesmente para ouvir, para dar-lhes a segurança que precisavam. Eles passaram por uma dor que ninguém deveria passar, e eu só queria ser uma ajuda. Ele fez uma pausa e abriu o livro de histórias, folheando as páginas com uma delicadeza incomum. Ele olhou para o público na sala e, com uma calma que parecia contradizer a tensão da situação, começou a ler em voz alta. Meu filho, Tiago, costumava me pedir para contar histórias antes de dormir. Ele gostava de histórias de reis e príncipes, mas sempre me pedia uma coisa, que a história fosse verdadeira. E talvez por isso eu tenha guardado este livro, para lembrar-me de que o verdadeiro herói em uma história não é aquele que luta contra monstros, mas aquele que, apesar de tudo, permanece ao lado de quem precisa dele, que não abandona, que não foge, mas que fica. Ele fechou o livro e olhou para a juíza, seus olhos agora cheios de uma verdade que tocava o coração de todos na sala. Eu não estou aqui para substituir o pai de Lucas e Maria. Não estou aqui para ganhar nada. Só estou aqui porque esses dois pequenos me deram um novo propósito, algo que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. O que eu ofereço a eles é apenas o que eu tenho para dar: presença. Eu estarei aqui para eles, porque eles merecem isso. Eu estarei aqui para Carolina porque ela também merece isso. Havia um silêncio profundo na sala. As palavras de Renato reverberaram como um eco que, de alguma forma, tocou o fundo da alma de todos os presentes. O advogado de Carlos estava visivelmente atordoado, sem palavras para contestar a sinceridade de Renato. Carlos, sentado ao lado de seu advogado, parecia furioso, mas sua expressão não era mais a de um homem que tinha o controle da situação. Ele estava, de alguma forma, perdendo o terreno que pensava ter conquistado. A juíza olhou para Renato por um momento, como se estivesse ponderando as palavras dele. Ela observou o homem simples que havia se apresentado diante dela, não como uma ameaça, mas como alguém genuíno, alguém disposto a dar o que tinha para oferecer,
sem esperar nada em troca. Finalmente, ela falou: "Eu acredito que a verdadeira medida de uma pessoa não está apenas no que ela diz, mas no que ela faz. E o que Renato fez foi dar algo que as crianças precisam mais do que qualquer coisa: segurança e amor. Com isso, a decisão é clara. A custódia de Lucas e Maria será dada a Carolina, e Renato permanecerá em suas vidas como uma presença constante." As palavras da juíza caíram como uma bênção, e Carolina sentiu um peso enorme sendo levantado de seus ombros. Ela havia tomado a decisão certa, não só para os filhos, mas para ela mesma. Ela poderia finalmente viver sem o medo constante de perder a custódia dos filhos, sem as pressões de Carlos e com Renato ao seu lado. Naquela noite, quando Carolina voltou para casa, ela sentiu uma sensação de paz que há muito tempo não experimentava. A casa, antes fria e vazia, agora parecia ser um verdadeiro lar. Ela olhou para Lucas e Maria, que brincavam felizes na sala, e então para Renato, que estava sentado ao lado deles, lendo uma história, como se fosse o lugar onde ele sempre deveria estar. A dor do passado não tinha sido apagada, mas agora ela não definia mais quem ela era, o que ela tinha. O que ela poderia construir era algo muito mais forte. Uma nova família. Uma família não definida pelos laços de sangue, mas pela escolha de se amar, de se apoiar mutuamente, apesar de todas as adversidades. A vida de Carolina havia mudado para sempre. E embora não soubesse o que o futuro traria, ela sabia que, ao lado de Renato, ela estava mais pronta do que nunca para enfrentar qualquer desafio. Juntos, ela, os gêmeos e Renato estavam prontos para escrever uma nova história. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.